São problemas de tomada de decisão. Esses aqui. Quando você ouve o demônio manifestar por se falar a verdade, o que está acontecendo com essa pessoa está ligado com aquilo que está sendo falado. Será que está me entendendo? Lá, aqui. Estou vendo pela primeira vez, é difícil ser feliz na vida sentimental. Por causa da forma da tomada de decisão. Posso te falar tudo aquilo que está acontecendo aqui. O Espírito quando faz você tomar decisão. Você pode sofrer sem saber que é a forma como você toma a decisão. Você pode sofrer acabar e atormentado pela forma como você toma a decisão. Só isso. Seja só isso. Na mente dessa mulher, na sua marido igual. tem todas as palavras. Na sua marido igual. Remove todas as palavras que estão falando. Que estão falando. Que estão falando. O coração dela. O fogo queima todo falando do demônio. A tomada de decisão que muda a partir de hoje. Que muda a partir de hoje. Muda a partir de hoje. Em nome de Jesus de Nazareno. Tem amigas essa que convivem com ela, que desconseguiram no céu viver, que tomaram a decisão de viver dessa forma mesmo. Essas amigas lhe contaminam da forma como elas também tomaram a decisão. Recebe o novo espírito. Esse coração recebe o novo espírito. Esse coração recebe o novo espírito. In Jesus' name. Entenda isso. Levante. Segeleka. Olha para aqui. Você começou a cultuar desde quando aqui? Já tem 2 meses. Já tem 2 meses. Eu estava falando o seguinte: te torna muito difícil viver a vida sentimental. É muito difícil para ti. Eu estava falando aqui. Você quando te ouve está tirando a vida sentimental. Estou na minha casa. Desde que dia? Não é que tolo, porque sexta-feira não vou à igreja. Então, quando suco na igreja, não vou cá. Tangana não na be quando ele cajala, não mangulanga. Vocês, quando falo coisas, não estou a falar. Você se encontra com seu marido voltando a beber a vida? Mangulanga eu pela chapazinho. Tassa terminal, ela chega a comer cajala, tassa ganha mais com outro netel. Aluga bausi wina kuma shakani prepara dishakuda otlasani angula komani shokolo ni angula tagama jasimuna kwani bano kama ni miela ashantara kama te kama tilawani ngasinga lawo ngate kala ni igreja anu amatila waya akama ja aite shimshweni ngakoni apuka lokapuka no kama nwani shakanga beka nganchumo lana akungana mali akungana chumo pra kudavana agama já beka akon kombela malashapa nikunta ikuma kun malashapa porque unikanga mali agama já beka 50 meticais akwenda onda tenga 50 meticais leni famba nayo nikutengisa kun porque vana vondzilela mina na mala ntizi loko dzishini no pfuka ni famba nzinzeleka nizolela tuhunyi majana watiza
a nga nyiki mali já kwaleha na sungula ku ni ba ni kama mankolo ni nga n'wina Você ni vula minchumu fala de coisas. leyi yi humelela wena u tikholi hakusa a wu le moyeni Você não acredita em mim porque não estás no espírito. ni te leswi hluphaka laha Eu disse que a tormenta aqui são tomadas e com tema das decisões Karma. rirhandzu leyi Esta relação ro ndzulukela está girando. ni tshame ni bula na wena untiya conselhamento Já falei contigo. no sungula ku lona wese Estou começando. Está começando. twana Escuta. suka ela namuntlha Sai daqui hoje. na u tsemi mhaka Tendo tomado decisão a ku rivalela wanuna loyi de perdoar este homem aqui. porque ni vona we kusukela a sungula ku maltratana Porque vejo você, desde que ele começou a te maltratar, mbilu ya wena yi tsemi mhaka o seu coração tomou a decisão a ku tipfala de se fechar. tipfala porque u nyenya ku pfuka a timhaka Se bloquear porque você não quer voltar. paulo u nyenya ku pfuka Você não quer resolver problemas. das nas brincadeiras já não estão nas brincadeiras u tipfala hi ku nyenya ku pfuka timhaka Você se bloqueia por não querer provocar problemas. por ter medo Kuchava, provocar problemas apuga de marca. esse bloqueio Akutipanga louco. aumenta problemas Conhecendo de marca. a decisão de se fechar Akutsema manga kutipala. promete te provocar problemas Kuchava kupuga de marca. provoca problemas Kupuga de marca. quando perdoas Logo ni malela. sabendo que esse homem aqui Não tiva sopani nabe. não irá corresponder ao meu perdão Angeke tamula kuni malela kami. vou perdoá-lo Nitamuli malela. ele continuará Yana futsa dama kwe. falando palavrões Na mula mula marito. mas estou decidido Kama ni tsemi ni marca. estou decidida Ni tsemi marca. perdoá-la Yakumuli malela. perdoá-lo Kumuli malela. orando por ele Nani mukongelela. até que Deus Kukoshwe. se manifesta Xinto komekisa. na vida dele Eutumuni chako. essa decisão Akutsema makaloko. não é normal Akatoloveto. entra quando alguém apanha o Espírito de Deus Kumpele loku munhu akuma moya wa Xikwembu. ntsho vanhu van'wana va nga tshama laha Sereke sitoma utele kuxipetana kwi. porque a swi tsakisi ku hluphiwa hi leyi u hanyaka Porque não agrada ser atormentado por alguém que você convive com ele. kambe swi nga koteka ku ve ni u n'wi rivalela Mas pode ser possível lhe perdoar loko u tsema mhaka quando você toma a a decisão ku tshikela Xikwembu timhaka leti de deixar para Deus esses problemas. porque ni vona swa ku a ku pfumaleki vanhu Porque não vejo que não há falta de pessoas va ku thetha de resolver thetha timhaka leti resolver esse a problema. ku pfumaleki vanhu Não há falta de pessoas. va koho Existem, kambe nambu vo vulavula mas mesmo falando, a swi twali não faz sentido. para vona Para eles, para yena para ele, a ku na munhu não há ninguém a nga mu kotanga que pode consegui-lo. muni muxime kusukela nini Vocês estão juntos desde já quando? 7 anos Sem tomar leve. languta la Olha para aqui. ni vulavula kusukela ka wehe Fala a partir de ti ku fika ka nuna wa wehe até que chegue o seu marido. ate ka nuna wa wehe Até o seu marido. moya lowu u tshameke ka rirhandzu O Espírito está sobre a relação. a wu yi hansi hi vito ra yesu wa nazareta Vá para baixo em nome de Jesus. vito ra yesu wa nazareta sema novo espírito Já não tem mais um sema em nome de jesus Já não tem Vitor aí. sema novo espírito Já não tem um sema novo espírito Tem mais em nome de jesus Vitor aí. esta relação esta família Alhansu lá Chagulo. esta família Chagulo. esta relação Alhansu le. seja transformada para o melhor Ali chinchiku ya kalishine. toda dor de coração Mbaba kambiro. desapareça Akunyamala. entre o espírito da paz Au tendo moya kurula. entre entendimento Au tendo kutisisana. nesta relação Alhansu le. receba em nome de Jesus Tem Vitor aí. para a glória de Deus Para o tsono da Xikwembu. amém Ashibeta. Valeu. Isso é lição. imakulila só Para de chorar. unikumile Não viste? unikumile ke Não viste? dos Sobe. imakutwala Pare de ouvir essas aqui. abangani As amigas.
A sua vida sentimental não é dela. Não. ku nga humeleli munhu a ku dyondzisa ku tsema mhaka ka leswi yena a bilisaka swona. Não aparece ninguém te ensinando a tomar decisão naquilo que a pessoa pensa. Porque loko u twa leswo Porque se ouvires isso, na Xikwembu xa ku pfuna ku lunghisa mhaka leyi enquanto Deus quer te ajudar a resolver esse problema, yo kula mhaka. cresce o problema. Twana rito la Escuta a palavra aqui. u va ni moya ku tikhoma, E tem o espírito de u va domínio, ni moya ku rivalela, tem o espírito de perdão. u ya mahlweni u rhandza nuna wa E wena. continuar a amar seu marido. A hi wona nkama Não é o tempo wa ku tshika nuna ka leswi endlelaka swona. de deixar o seu marido naquilo que ele faz. Njomani kuma xana no domingo passado E só tu não agarra. sinawe passado e antepasado Loko nga lwanga hunza lwanga khaluta. havia uma moça que dizia que Akunento bebula la. o meu marido voltava bem para tudo. Anunomile ata na phuzile. Pensei abandoná-lo com a criança, Ngihlekete umutshika ni n'wana. mas o coração disse: Kambe bilite. se eu lhe abandonar com a criança, Loko umutshika ni n'wana. não vai mudar isso. Angeke cinca mina. Alô? Então prevaleci na fé Kutani tiyiselele ku pfumelela. até que Deus lhe tocou. Ku khoshke xi n'wi thintha. Deus vai tocar o seu marido ainda hoje. Xikwembu xi ta thintha na wena lenga fika. Uma nova história vai começar Matimu mantshwa ma ta sangula. para a glória do seu nome. Para vutshunguri bya vito lakwe. Deus já abençoe. Xikwembu xi ku katekisi.